O tipo de doença e enfermidade, Jesus pode curar. Ele não é homem pra que minta, nem filho do homem pra se arrepender. Ele falou, tá falando, ele vai curar você. Tudo é possível que crê, tudo é possível que crê. Nada é impossível pra Deus fazer. Tudo é possível que crê. Shalom, queridos. Mais uma experiência aqui. Nós estamos aqui para testemunhar e dizer o tipo de unção que vocês estão recebendo, queridos. Eu e o apóstolo Elias, nesse jeitinho aqui. E vocês, como novos missionários, tomem posse, porque é um novo tempo, é acelerado. O Espírito Santo está acelerado. Então eu quero lembrar para vocês que a gente vai enfrentar situações que nosso inimigo vai jogar sobre nós e o Senhor vai permitir enfermidades. Pode permitir, o Senhor pode permitir. Permitiu na minha vida, permitiu na vida do apóstolo Elias e a gente não parou. Nós não paramos pelo fato de que nós cremos na palavra. Está escrito em Marcos 9, versículo 23, que tudo é possível que crê. Então, eu desde que nasci, tinha um problema que eu não sabia o que era. Era minha tireoide, que era pela metade, e isso foi descobrir aos 63 anos. Isso quer dizer que minha vida missionária, desde solteira, né? Começou com meus 17 anos, e depois de casada também, é debaixo dessa aflição de enfermidades. E isso não me parou de jeito nenhum. Não fiquei de clínica em clínica, porque eu creio no que está escrito em Mateus capítulo 10, versículo de 1 a 2. Não fiquei pelo fato de que eu tenho que ir às clínicas para levar às pessoas a palavra de cura. E através da cura física, também a cura da alma. E não para estar o tempo todo rolando de clínica em clínica para estar chorando, me lamentando e as pessoas vendo alguém que se diz filho de Deus, sem ânimo para fazer o que ele mandou fazer. Ele mandou fazer o ID. Então, onde eu chegar, seja numa clínica, seja onde for, é para falar de Jesus, para fazer o ID. E confiar de que ele pode usar médicos, não tenho nenhum problema com isso. Várias vezes médicos foram usados para mim, mas que eu não fiquei detida nessas coisas. Não fiquei detida, graças a Deus. E eu sei que o Senhor requer de nós isso. E a gente não tem nada que venha nos impedir de fazer a obra. Eu não tenho que estar dando desculpa. Hoje eu não ganhei uma vida porque eu estava com muita dor de cabeça. Mas o Senhor diz que cura toda doença e toda enfermidade. Então a gente vai ganhar aquela vida. Aquela pessoa que nós temos programado, que Deus nos indicou que é para falar de Jesus, com a dor de cabeça. Ele para a dor de cabeça se ele quiser, se não quiser ele não para, ele continua sendo Deus e a gente vai continuar fazendo a obra e detonando todos os projetos de Satanás na nossa vida. Então é desse jeito. Essa música aqui, tudo é possível que crê, nada é impossível para Deus fazer, é minha inspiração da palavra de Deus. Aí apenas eu entrego para minha auxiliar na música, como já disse a você, o missionário tem que ter pessoas ajudando. Tem que ter pessoas ajudando. Não somente na casa, nos nossos trabalhos diários, porque isso aí não é para nós. Nós somos chamados para pregar o evangelho. A nossa casa, quem tem que cuidar são as pessoas que não têm essa vocação. São pessoas que a gente vai ser usado para salvar e que estão até precisando mesmo de um trabalho e a gente aproveita, depois de pedir a Deus da direção, se essa pessoa realmente é aquela que ele tem para viver fazendo nossos serviços do lar, serviço doméstico, e a gente coloca lá e confia no Senhor, entrega a Ele, porque nós não temos isso por prioridade. A nossa prioridade é sair de dentro dos templos e de dentro das nossas casas para pregar o Evangelho. É desse jeito que eu vivi até aqui com o apóstolo Elias, e graças a Deus que vocês estão vendo o resultado está aí. Então essa nova leva de missionários
É nesta unção, nesse poder, do mesmo Deus que nos deu esse poder para vivermos assim, sem se preocupar. Porque eu estou com a tireoide pela metade. Eu nem sabia que estava, porque nunca andei procurando saber mesmo, viu? Porque eu sei que tem um doutor dentro de mim, chamado Espírito Santo. Ele é o doutor dos doutores. E se ele quiser me levar aos médicos da terra, ele me leva, como me levou algumas vezes. Mas para melhor ser o meu testemunho, muitas vezes que ele permitiu que eu fosse, só foi para mostrar que os médicos só sabem até onde ele coloca para saber. E ele não permitiu que eles fossem capacitados para dizer o que é que eu tinha. Só aos 63 anos, depois da obra já estar bem adiantada, vocês já aqui prontos para estarem substituindo a gente vai continuar trabalhando, né? Vocês são linha de frente agora, não é isso? Então, depois disso que o Senhor fez a gente descobrir, deu a capacidade para um desses médicos entender. Mas a gente tem vivido desse jeito. Então, não se admite um missionário paralisado porque estou com a dor de cabeça, porque estou com a dor de barriga, porque hoje estava muito atarefado. Você não tem que ter outra tarefa a não ser fazer a obra de Deus. Porque você está debaixo de uma unção deste nível. Você sabe como foi que eu vivi, como apóstolo Elias, esses 53 anos? Como um zero à esquerda, porque o que vale é o Senhor. Nem eu com ele, achando ele a pessoa que tinha que estar lado a lado o tempo todo, nem ele comigo, porque a gente sabe que nós somos do Senhor Jesus e nós estamos casados porque o Senhor quis nos unir para um ajudar o outro na obra. E as coisas que são pertencentes à nossa vida conjugal, que é lícito, não é nada de errado. Quem disse que é errado? A gente está junto com o nosso maridinho numa caminha. É marido, mas só que Paulo diz, missionário dos missionários abaixo de Jesus Cristo, dos missionários aqui da terra. Paulo é aquele que você não pode, de maneira nenhuma, deixar de ter como referência. E ele disse, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. É lícito o homem estar com sua mulher tantas vezes quiser na sua casa, deitadinho no sofá, numa sala, numa cama. Não tem nenhum problema, são casados. Porém, tem problema para aquele que se diz chamado. Se você se diz que é chamado pelo Senhor, não fique falando uma coisa que você esteja sem assumir, porque nós somos condenados ou absolvidos pelas nossas palavras. Você tem um chamado? Então, quem tem um chamado já sabe, não é? Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm, nem mesmo esse tempinho que a gente tem direito, mas o Senhor requer esse tempinho para ele. Como ele fez com Abraão, o próprio filho, ele tinha direito ao filho, mas ele pediu para provar a fé. Assim também ele prova a nossa fé. A gente tem direito de estar num horáriozinho especial com o nosso esposo? Tem, mas o Senhor diz, mas agora eu quero que você vá fazer a obra. E aquele que foi chamado vai permitir que o outro faça. E se ambos são chamados, ambos estarão fazendo. Em nome de Jesus. Nós vemos o Senhor falando através de Paulo, esse missionário que é referencial para nós, dizendo aqui em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 29. Isso, porém, vos digo, irmãos, que o tempo se abrevia. O que resta é que também os que têm mulheres sejam como se as não tivessem. 1 Coríntios 7, versículo 29. É o apóstolo Paulo, referencial de missionário para nossas vidas. Então, essa palavra, na minha vida, se fez bem presente. Meu marido era como se não tivesse mulher. O tempo todo pregando o evangelho. Não é em vão que essa Lagoinhas inteira você vai encontrar congregações com pessoas que passaram pelas mãos dele e foram salvas o Espírito Santo usando o apóstolo Elias. E eu estou nessa obra no mesmo nível, no nível de bairro, como o Miguel Velho, que foi do mesmo jeito. Enquanto ele estava fazendo essa obra, e eu como zero à esquerda, não tenho nenhum problema com isso. Estou feliz de saber que meu marido é apaixonado por Jesus e reconhece que aquilo que se diz que é, tem que realmente ser. Se eu sou um missionário, eu tenho que viver como missionário. E graças a Deus que ele encontrou em mim essa pessoa que, enquanto ele trabalhava num lugar, ele estava no centro da cidade, toda aqui, essa parte da cidade central, era com ele. E eu no bairro do Miguel Velho, porque juntava o útil ao agradável. Era missionário do meu próprio filho excepcional, o Eliseu, que hoje está também linha de frente, graças a Deus.
e missionária no bairro. Não pode, no caso que eu sou mãe, junto com meu filho, com Eliseu. Onde eu ia, ele ia junto lá no Miguel Velho. As pessoas me ajudavam. Como já disse a você, missionário tem que ter auxiliares domésticos, ajudando na casa. E no meu caso, que meu filho era especial, ele andava comigo e as pessoas iam comigo me ajudar. Eram gratificadas para isso. Porque enquanto eu estava anunciando o evangelho nos lugares, elas estavam ali olhando Eliseu. E olhe que naquele tempo ele era agressivo. Mesmo assim, não me impediu de fazer a obra. Então, queridos, vocês estão realmente abençoadíssimos. Vocês estão debaixo de uma unção verdadeira, de missionários que realmente não se negaram, não ficaram falando que eram missionários e fazendo algo diferente, porque Deus detesta a mentira. A verdade é, se eu sou missionário, então eu sou. Se eu não sou, então eu vou agir de uma maneira comum. Mas aquele que é missionário, ele age de uma maneira sobrenatural, porque a missão é dada por Deus e precisa ser feita da maneira que Deus requer. Assim foi Paulo, e assim seremos nós. Nós estamos procurando mostrar para vocês que a obra é de urgência, porque nós estamos nos últimos dias. Quando Paulo falou aqui em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 29, que os casados fossem como se não fossem casados, é porque era urgente. Era uma obra urgente. Jesus Cristo havia subido, estava um reboliço na terra, e o evangelho tem que ser anunciado, espalhado e chegar até nós. Se não fosse assim, o evangelho não chegaria até nós. Da mesma maneira, hoje para nós. Se não for assim, no aceleramento, nós não iremos alcançar as vidas que precisam ainda ser salvas. Jesus Cristo está voltando e nós vamos dar conta das vidas que estão no atraso, sem conhecer a Jesus por causa de nós. Então é bom que a gente dá uma carreirinha uma carreirinha daquela bem acelerada, porque os atletas no mundo físico, eles fazem isso, eles fazem de tudo para alcançar o final, para alcançar a meta. E nós no mundo espiritual, no poder do Espírito Santo, não vamos ser diferente. São os últimos dias. Nós sabemos que Israel é um relógio. Jesus está vindo. O relógio, o ponteiro está apontando. Israel é o relógio. Todos sabem, todos que lêem Bíblia sabem. Então, em nome de Jesus, os casados, como se não fossem doentes, saudáveis. Faça de conta que você não tem nenhuma doença, porque na verdade o doutor está dentro de você. O Espírito Santo, esse que vai libertar as pessoas, é o mesmo médico que já está dentro de você para curar qualquer doença e qualquer enfermidade, como está escrito em Mateus capítulo 10, versículo de 1 a 2. Então não tem nada para nos paralisar. No nome de Jesus, Alagoinhas e qualquer cidade que chegar nas nossas mãos estarão aos pés do Senhor Jesus. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Você crê nisso? É bom que creia, porque tudo é possível ao que crê. Não é assim? Tudo é possível ao que crê. Vamos repetir isso? Tudo é possível ao que crê.